apresentar o professor Manuel Rodrigues Neves, que fez a sua graduação em Engenharia de Minas pela Escola Politécnica da USP, fez o seu mestrado em Administração e Política de Recursos Minerais na Unicamp e o seu doutorado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP. Atualmente, o professor Manuel Rodrigues Neves é professor da Escola Politécnica da USP, na área de Minas e Petróleo, e é gerente de estudos econômicos na empresa Poire Tecnologia. Tem experiência de mais de 20 anos em estudos e planejamento estratégico para os setores de mineração, papel e celulose, energia e siderurgia. Muito obrigado, professor Manuel, por ter aceitado o nosso convite. Ele passa então a palavra. Ok. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fundação Lia Maria Aguiar e o Instituto Prometeus. O convite foi feito para que eu apresentasse um trabalho a respeito de alternativas para a matriz energética brasileira. Então, de certa forma, alguns complementos, algumas questões próximas da palestra brilhante do professor Enio Pérez anterior, mas, de qualquer forma, eu abordo talvez alguns outros aspectos. Alguns são complementares, os outros são um pouco diferentes. Esse trabalho foi feito em conjunto com um economista, também da Unicamp, que trabalha comigo há muitos anos, que é o Maurício Costa Porto, que aparece aqui, né? Então, o trabalho a quatro mãos. A ideia básica do trabalho é que a gente compare um pouco as perspectivas, né, dessa matriz no Brasil e em relação ao mundo. Teve questões aí anteriores falando da matriz energética mundial e perspectivas mundiais. E, em seguida, a gente foca no que pode vir de novo, né, nessa área. Bom, ok? Então, o tema Alternativas para a Matriz Energética. Ele está dividido dessa forma, né? A introdução, falar um pouco de energia no mundo, energia na América Latina, muito rapidamente, caracterizar essa matriz energética do Brasil atual, os planos energéticos do Brasil. Aí eu me baseio, evidentemente, nos planos do Ministério de Minas e Energia e os da empresa de pesquisa energética, EPE, os planos decenais. Vamos falar sobre principais alternativas e as perspectivas de mudança, o que a gente já teve de mudança. Isso aí gerando oportunidades e riscos também para o Brasil, e finalmente concluirmos ao final deste trabalho. Então, já fiz basicamente essa introdução. Vamos analisar principalmente esses planos energéticos brasileiros para os próximos anos, identificar principais mudanças antevistas ou propostas, né? E isso está baseado principalmente nos planos do Ministério de Minas e Energia no Brasil. Bom, energia no mundo, né? Conforme foi discutido anteriormente, né, aqui tem uma evolução desde o começo dos anos 70 até o ano de 2007, né, basicamente da Agência Internacional de Energia, e, como pode ser observado, o mundo ainda é muito, né, dependente das fontes não renováveis, né, dos combustíveis fósseis, né. Então, a parte de baixo é carvão, mineral e coque, que inclusive tem se expandido. Por que se expandido? Porque é a fonte mais barata de energia ainda, né? E o grande crescimento aí durante essa década foi onde? China, principalmente na Ásia. Grande fonte deles, carvão, mineral, né? O petróleo e derivados, né, com algumas mudanças em alguns períodos, mas um crescimento contínuo. O gás com grande crescimento em verde, a nuclear, já foi também discutido na palestra anterior, mas com um crescimento também significativo, principalmente como foi citado na Europa, Japão, por exemplo, Coreia. A hidroelétrica, que é a nossa especialidade, evidentemente, mas em termos mundiais a fatia é relativamente pequena, né? Os recursos renováveis, a utilização de resíduos, né, eles também têm crescido, né, a última faixa. Geotérmica, solar e eólica ainda mal aparecem, né, são traços, né, mas com tendência a crescimento, como a gente vai ver ao longo de toda a apresentação. Bom, então a primeira força motora, assim, fundamental, né, a gente está dividindo
de acordo com a própria Agência Internacional de Energia, né, a demanda nos países OCDE e não OCDE. Então, o que é a OCDE? Né? A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Organização dos Países Desenvolvidos, né? Europa, América do Norte, Japão, Coreia, os países da OCDE. E não OCDE, os países subdesenvolvidos, os emergentes, né? O restante do mundo. Então, o que a gente observa? Que a demanda mundial vai aumentar de energia, acho que isso o próprio professor Enio já colocou anteriormente, então é crescente o consumo de energia no mundo, não tem desenvolvimento sem energia, né? E até 2035 a Agência Internacional prevê um aumento de 49%, sendo que, e aí é o importante, né, 84% desse crescimento vai estar nos países fora da OCDE e apenas 14% nos países da OCDE. Por quê? Os países desenvolvidos atingiram já um consumo per capita, seus parques industriais já são maduros, né? Então, o grande crescimento mundial, evidentemente, na Ásia, né? De China, Índia, né? Sudeste Asiático, a própria América Latina, né? Próxima década, talvez, a própria África. Então, o grande crescimento mundial, 84% do crescimento vai vir desses países emergentes. Daí, a primeira questão para reflexão, né, do fórum, temos que olhar, evidentemente, os países desenvolvidos, né, como grandes consumidores, quase todos eles têm planos, né, de mitigar um pouco essa questão dos combustíveis fósseis, mas a questão mais grave é que os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, vão se desenvolver ainda à base das fontes tradicionais, principalmente voltadas a combustíveis fósseis. Né? O que fazer para impactar o menos possível? Né? Ainda com relação à matriz energética mundial até 2035, né? Estima-se que o carvão mineral vai ser responsável, só o carvão mineral, por 1/3 de todo este crescimento. Então, a gente está falando em gás de efeito estufa, está falando de redução de CO2, só que o que está antevisto é isso. Né? Então, primeira questão, né? Olhando esse gráfico que o professor já falou anteriormente, isso aqui é insustentável, né? Ou próximo do insustentável. Né? Vocês podem ver, acho que todo mundo está conseguindo ler, combustíveis líquidos, o carvão mineral e o gás natural em grande ascensão, claro que os renováveis em verde estão crescendo também, mas ainda representam a quarta força e bem distantes. E o nuclear foi já exaustivamente discutido, né? Há toda uma questão dos países gargalos aí energéticos, e cuja única solução vai acabar sendo nuclear. Ela também cresce, né? Mas acho que é interessante a gente olhar para isso para se preocupar, mas essa é a projeção da Agência Internacional de Energia. Entre 2007 e 2035, né, essa última projeção foi com base nos dados de 2007, né, o uso das energias renováveis para geração de eletricidade vai crescer muito, como já discutimos. Né. Ele vai passar no mundo, né, de 3% ao ano para 18%. Desculpa, ele vai crescer 3% ao ano, saindo de 18% em 2007 e chegando até 23% em 2035. Então, a participação relativa vai aumentar bastante. Né? Mas todos os outros, como a gente viu no gráfico anterior, vão crescer também. Né? Taxas menores do que os renováveis, mas vão crescer muito. Então, o que está se prevendo aqui, 2007 aqui a base, 2015, os vários anos 2020 até 2035, é que se eu retiro apenas o azul claro, que são os renováveis, né? Isso deve dar em torno de 20% que estão aí, 23% em 2035, 18% agora, todo o restante é não renovável. Apesar de todo o esforço, claro que a Agência Internacional de Energia está considerando todo o esforço mundial para o aumento da utilização de fontes renováveis. O carvão, especificamente, né, que é uma dessas, quer dizer, infelizmente, né, é uma dessas estrelas da matriz energética futura, ele está crescendo em média a 1,6 ao ano. Né? Grande parte desse crescimento vai ocorrer nos países da Ásia, né, que estão fora da OCDE. Então, já citamos aqui, China, Índia, Sudeste Asiático, grande parte do crescimento deles, que necessita de energia, é a base de carvão. Então, por mais esforço que tenham, principalmente os países europeus, e também Canadá e Estados Unidos, de substituição dessas termoelétricas a carvão por térmicas a biomassa,